Muito obrigada por estar inscrito no nosso canal. Se você não se inscreveu, é hora de se inscrever e clicar no sininho para receber todas as notificações. Esse vídeo é um vídeo de atualização sobre o Periodontal Chart. Periodontal Chart Online é uma plataforma que traz várias ferramentas que nós podemos utilizar na nossa clínica diária, principalmente quando nós estamos tratando pacientes com doença periodontal ou doença periimplantar. Existem outros vídeos aqui no nosso canal que mostram as ferramentas do Periodontal Chart Online, mas é importante que vocês entendam que este vídeo é uma atualização. Então, você que está chegando agora, ou você que não chegou a assistir os outros vídeos, por favor, não evita fazer comparações e vamos focar só nessa última atualização. Bem, você vai digitar lá no seu navegador periodontalchartonline.com e vai aparecer essa página. Nessa página você tem acesso às ferramentas. Vai aparecer esta página. E nessa página você tem acesso a todas as ferramentas. Esta plataforma foi desenvolvida e vem sendo aprimorada pelo professor Ramsier da Universidade de Bern, na Suíça. A primeira ferramenta que eu vou mostrar para vocês é o Periodontal Chart. O Periodontal Chart, quando você abre, ele tem essa carinha aqui. Você pode escolher aqui no canto superior direito qual a linguagem que você quer que a página apareça para você. É importante que você esteja inteirado do que essas informações aparecem, quais são essas informações e quais as informações você precisa alimentar essa página. Então, a primeira coisa, periograma. Você vai precisar de um número de identificação desse paciente, a data do exame, o sobrenome, nome do paciente, a data de nascimento, se é o exame inicial ou se é a avaliação e quem é o clínico que está fazendo este exame. Segunda coisa que você vai fazer, primeira linha, substituição de dentes ou dentes por implante, porque daí você coloca nessa linha aqui, é a segunda linha, no canto, na coluna da esquerda, você vai observar mobilidade, implante, furca, sangramento à sondagem, placa, margem gengival, profundidade de sondagem e nível de inserção. Se você vai substituir um dente por implante, você vem nessa linha implante e você clica e automaticamente o dente vai ser substituído por implante. Se o paciente não tem dente, você deve clicar em cima do número do dente e aí então esse dente as informações relativas a esse dente, elas desaparecem do periograma. Neste periograma, você precisa preencher 6 sítios por dente. Então, é o disto vestibular, médio vestibular, mésio vestibular. Da mesma forma por lingual. Disto, médio e mésio. Lingual e também por palatina. Você vai ter a necessidade da anotação de todas essas informações. E aí, mobilidade, ela pode variar de 0 a 3, e aí você vai colocar um número, então se é o número 3, ou se é o número 2, ou se é o número 1, e não precisa alterar se o número for 0 na mobilidade. Implante, como eu já falei, você substitui o dente por implante, automaticamente ele aparece aqui. Se esse dente tem lesão de furca, ela pode ser lesão de furca grau 1, com 2 cliques ela vai ser grau 2 e com 3 cliques ela vai ser grau 3. Lembrando que nos dentes superiores você tem a furca vestibular e nos dentes por vestibular e nos dentes superiores por lingual você tem a furca distal e a furca mesial. Ela vai aparecer quando você vai preencher o periograma com os dados da sondagem que você fez por palatina ou lingual desses dentes. No caso, os dentes inferiores, os molares têm uma furca vestibular e uma furca lingual. Bem, você vai clicar aqui e vai anotar o nível da margem gengival. O nível da margem gengival é a distância entre a junção cemento-esmalte e a borda da gengiva. E aí, esse número varia. Ele pode ser positivo quando tem edema e ele pode ser negativo quando tem recessão. Então, aqui eu vou colocar 5. E aí você vai observar que a linha vermelha, ela foi movida em direção oclusal. Isso indica que esse paciente tem uma
um edema gengival. E se eu colocar -5, ele vai em direção, a linha migra em direção apical, indicando que o paciente tem uma retração gengival. Mas e se eu somar a uma profundidade clínica de sondagem de 3 milímetros? O periograma vai mostrar uma outra linha, só que agora em azul, mostrando a profundidade clínica de sondagem relacionada com essa recessão gengival. Então, visualmente, é muito fácil de entender o que está acontecendo com esses pacientes. E ao final do preenchimento, você pode comparar se as informações clínicas provenientes da sondagem clínica que você construiu esse periograma, elas estão concordantes com a imagem radiográfica que você consegue observar através do exame radiográfico periapical de boca toda. Isso está muito interessante, mas tem mais coisa aqui. Você precisa anotar se essa gengiva está sangrando depois que você sonda. E você pode, se é 100%, você clica exatamente sobre sangramento à sondagem e todos os sítios vão ficar marcados em vermelho, significando que esse paciente tem sangramento à sondagem ao redor de todos os dentes. A mesma coisa a placa bacteriana. Se você observou placa em 100%, das superfícies dentárias, então você clica sobre placa. Mas e se não for 100%, for só nas interproximais? Então você pode clicar em cima de cada campinho, que ele vai ficar azul se for positivo para a placa, ou ele vai ficar branco se ele for negativo para a placa. Agora, olha só. Se você vir aqui no canto superior direito, você vai ter um retângulo escrito classificação. Se você clicar aqui, a página do Periotus vai mostrar para você quais são as características que você tem que observar para definir qual é o estágio de doença desse paciente, para definir o diagnóstico. E aqui está bem explicadinho os estágios da doença, estágio 1, 2, 3 e 4, e ainda a extensão de distribuição, que pode ser localizada, generalizada ou padrão molar incisivo, e o grau da doença, que é a taxa de progressão, grau A, B ou C. Lembrando que esses graus eles podem ser modificados se o paciente for tabagista crônico ou ainda se tiver diabetes. Isso aqui tudo você tem ainda a literatura que foi utilizada para descrever o diagnóstico da doença ou a classificação atual. Mas calma que ainda tem mais coisa. Ainda na coluna da direita, você consegue ter a visão geral, uma análise do que está acontecendo com esse paciente, uma visualização 3D do quadro desse paciente. Mas agora, vamos para a coluna da esquerda. Esses 3 quadros aqui, eles mostram que você consegue fazer uma foto. A foto do periograma. O de cima mostra o periograma completo, o do meio é só a porção superior e o de baixo é só a porção inferior. E o que mais significa esses campinhos escritos? Placa SS 5 maior ou igual a 6 e PRA. Placa é a quantidade de placa que a gente observa quando a gente preenche o periograma. SS é sangramento à sondagem, então a quantidade de sangramento à sondagem que a gente observa após o preenchimento do periograma. 5. Quantas bolsas de 5 milímetros a gente identifica quando preenche o periograma? E maior ou igual a 6. Quantas bolsas maior ou iguais a 6 milímetros que nós identificamos quando preenchemos o periograma? Porque essas informações são importantes, principalmente com relação à profundidade clínica de sondagem. Bolsas maiores ou iguais a 6 milímetros são bolsas mais difíceis de serem raspadas, porque elas são mais profundas. Isso para quem tem muita habilidade, para quem já tem muita prática e para quem tem os instrumentos adequados. Ultrassons que apresentam insertos de pontas longas e finas e curetas adequadas para essas regiões. Então, a presença de bolsas maiores ou iguais a 6 milímetros é um indicativo de que você pode ter que fazer uma intervenção cirúrgica naquele lugar. Se esse é um periograma inicial, você já entra para fazer o diagnóstico já antevendo a necessidade de uma intervenção cirúrgica. Além disso, com base
nos últimos protocolos para antibiótico terapia em pacientes com doença periodontal, a gente identifica a necessidade de utilizar antibiótico terapia sistêmica adjunta ao tratamento periodontal quando o paciente apresenta bolsas maiores ou iguais a 6 milímetros. Então, você reduz, quando você faz antibiótico terapia, você reduz a necessidade de cirurgia nesses sítios. Isso a literatura já provou. E PRA é uma avaliação de retorno desse paciente. Quando que esse paciente precisa ser chamado? Baseado na quantidade de sangramento à sondagem, baseado na profundidade clínica de sondagem e na quantidade de placa, e também nos fatores modificadores que esse paciente apresenta, como fumo e diabetes, você talvez tenha que chamá-lo para os intervalos de rechamada antes daquilo que o paciente imagina ou antes daquilo que você esperava, certo? Esse é o primeiro vídeo. Não sai daqui, que agora a gente vai para o segundo vídeo.